Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Gomes. Eu sou técnico em enfermagem, especialista em urgência e emergência. Trabalho em dois hospitais universitários aqui em Pernambuco, em duas unidades de terapia intensiva, no Hospital das Clínicas de Pernambuco e no Hospital Oswaldo Cruz. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre o papel da equipe de enfermagem no paciente suspeito ou confirmado de Covid-19, sobre o manejo de vias aéreas e assistência ventilatória mecânica. Para contextualizar, esse vírus é mais um vírus da família do coronavírus que foi identificado na cidade de Wuhan, na China, depois de vários casos de uma doença respiratória no mercado. Após esse alerta, foi emitido um alerta para todo o mundo para que se preparasse para uma grande pandemia, tendo em vista a disseminação rápida desse vírus. Vários comitês de crise foram criados e no Brasil não foi diferente, orientando a treinamento desses profissionais para a preparação quando acontecessem os vários números de casos como estão acontecendo hoje. É uma doença nova que existem vários protocolos em formação e que todos os dias estão sendo atualizados, necessitando da experiência de muitos profissionais de unidade de terapia intensiva, principalmente. Por quê? Uma das complicações é a síndrome respiratória aguda grave, que acomete o pulmão desse paciente, levando esse paciente muitas vezes a uma unidade de terapia intensiva e a precisar de um suporte ventilatório mecânico. Antes de tudo, é importante deixar claro que o profissional de saúde ele tem que ter a preocupação com a sua proteção, com a proteção de sua equipe e com a proteção de todos os pacientes, fazendo assim o uso do seu equipamento de proteção individual para determinado tipo de doenças, principalmente doenças que têm um contágio muito fácil, como a Covid-19, certo? É necessária a utilização dos equipamentos de proteção individual de uma forma correta, que protejam o profissional e protejam toda a sua equipe. Desta forma, foi orientado que protocolos fossem criados para a paramentação e desparamentação desses profissionais que atuam com esses pacientes, para que possam, assim, minimizar os danos à equipe de saúde, aos profissionais que trabalham diretamente e indiretamente com pacientes acometidos pela Covid-19 e a outros pacientes que compartilham do mesmo serviço de saúde. Alguns equipamentos de proteção individual são específicos para tratamento de pacientes que transmitem doenças através de gotículas ou aerosóis, como é o caso da Covid-19. Uma das sequências corretas de paramentação dos profissionais de saúde é exposta aqui em duas situações. No serviço que dispõe de anticâmara, que é uma antessala antes de entrar no box do paciente ou no quarto, e os serviços que foram adaptados para receber esses pacientes. Desta forma, é interessante que o profissional saiba o fluxo de paramentação, a utilização desses equipamentos de uma forma correta e adequada, e a forma de desparamentação, onde acontece maior chance de contaminação desse profissional. Então, se observarmos, nesse fluxo onde o hospital ou o quarto do paciente disponha de anticâmara, ele dá a orientação de higienização das mãos. Todas as vezes que fizermos alguma colocação ou retirada de equipamento de proteção individual, assistência ao paciente com Covid-19, a higienização das mãos ela é primordial, seja ela feita com água ou sabão ou com preparação alcoólica a 70%. A utilização desses equipamentos ela deve ser feita de uma forma sincronizada, de uma forma que o equipamento esteja bem ajustado no profissional e de uma forma que, diante de qualquer cenário, seja de uma intercorrência, seja de um atendimento, ele não venha a se soltar ou a prejudicar o profissional, como uma lesão, como uma dificuldade de utilização do equipamento naquela intercorrência. Da mesma forma, a desparamentação, que demanda muito mais cuidados do que a própria paramentação. Por quê? É o momento que corre o risco de você estar com contaminação do coronavírus em algum daqueles equipamentos, e se você não tiver uma técnica cuidadosa de retirada desses equipamentos, você pode se prejudicar e virar uma fonte de contaminação, seja para você, seja para os seus colegas. Como é que esse paciente ele se apresenta? O paciente que necessita do suporte de oxigênio, de uma oxigenoterapia. É um paciente que ele não alcança uma saturação de oxigênio periférica de 94%. É um paciente que apresenta alguns desconfortos respiratórios. É um paciente que apresenta uma sonolência, uma agitação. É um paciente que está necessitando de um suporte de oxigênio para manter seus sinais vitais estáveis.
É um paciente que, nesse contexto de Covid-19, ele vai ter algumas peculiaridades, como, por exemplo, no catéter de O2, esse catéter ele vai ter que ser fornecido um oxigênio seco, não vai poder ter aquela umidificação. Por quê? Porque o risco de aerosóis produzidos naquela umidificação pode contaminar toda a equipe, pode contaminar toda a área que aquele paciente está exposto. É necessário que esse paciente ele seja separado, um local separado para atender esses pacientes da Covid-19. Esse fluxo de oxigênio é recomendado pelas literaturas entre 5 a 6 litros por minuto, no máximo, seco, para se atingir essa saturação acima de 94% e melhora desses padrões respiratórios desse paciente. Como é que eu vou saber da melhora desse paciente? Através de exames laboratoriais e da clínica desse paciente. Um exame de padrão ouro é a gasometria, onde eu vou ter parâmetros do sangue arterial desse paciente, que vai me indicar se esse paciente está tendo uma oferta de oxigênio correta e uma troca entre o pulmão e o coração, de oxigênio e CO2. Com esses parâmetros e a melhora desse paciente, eu posso ter a certeza que esse suporte de oxigênio que eu estou fornecendo está sendo suficiente para as demandas desse paciente. Se esse catéter de O2 ele não for suficiente para suprir essas necessidades, eu posso fazer mão da máscara não reinalante, que é uma máscara de fluxo contínuo também, que tem uma bolsa reservatória aqui. Como é que eu vou utilizar essa máscara? Qual a diferença dela? Ela é uma máscara não reinalante. Ele respira oxigênio, exala o CO2 e não respira de novo esse CO2, porque ela tem válvula que impede que esse CO2 volte para o paciente. É uma máscara também que não pode ser feito com alto fluxo de oxigênio para não ter a produção de aerosóis. O recomendado é até 10 litros por minuto para que essa bolsa fique insuflada e dê suporte de oxigênio nesse paciente. Mas se eu tiver esse paciente com esse suporte de oxigênio, mesmo assim esse paciente começa a deteriorar, começa a ter uma confusão clínica, começa a ter um rebaixamento, eu, como membro da equipe de enfermagem, tenho que conhecer os sinais críticos de desconforto respiratório. Tenho que conhecer o que é que esse meu paciente ele vem apresentando de piora clínica, mesmo dando uma oferta de oxigênio, o catéter nasal, com máscara reinalante. E assim eu ter condições de acionar a equipe médica, de dar um suporte maior a esse paciente e não deixar que ele intercorra para que algo seja feito. Eu tenho que avaliar os sinais críticos de desconforto respiratório nesse paciente. Quais são esses sinais de desconforto respiratório mais característicos? É uma frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto. É uma dispneia, é aquele paciente cansado, que busca a respiração. É o uso de uma musculatura acessória para a respiração. Paciente que está utilizando músculos que normalmente não são utilizados para esse procedimento de respiração. Estão precisando de um auxílio, um batimento de asa do nariz, bem característico de pacientes que estão com oferta de oxigênio baixa. E o rebaixamento de nível de consciência, que é um dos sinais mais característicos da hipóxia, que é onde esse paciente está apresentando um desconforto respiratório, uma oferta de oxigênio baixa ao seu corpo, e que ele vai deteriorar e vai incursar, provavelmente, com uma parada respiratória. Então, quando esse paciente apresenta esses sinais que não tem melhora, a indicação é de intubação orotraqueal, tendo em vista que vários serviços não dispõem de câmara com pressão negativa, de salas com pressão negativa, não dispõem de muitos serviços de quartos de isolamento privativo. Então, os protocolos trazem que a intubação orotraqueal precoce para a proteção desse paciente é o mais indicado. BNI e cânulas de alto fluxo, catéter nasais de alto fluxo, eles são contraindicados dependendo da situação. Se eu tiver todo o suporte, aparato, como por exemplo, equipe treinada, sala com pressão negativa, equipamento disponível naquele momento, eu posso fazer esse primeiro teste com esse paciente para que eu veja a resposta desse paciente se vai ser suficiente ou não. Se ele não melhorar com cerca de 30 minutos a 1 hora, eu tenho que partir para uma intubação orotraqueal também. Nós, quanto equipe de enfermagem, temos que entender o que é uma intubação orotraqueal e temos que saber o que é necessário para aquilo, tendo em vista que nós auxiliamos diretamente o médico que vai intubar, o fisioterapeuta que vai trabalhar com a parte ventilatória e com o ventilador mecânico, e nós com nossa assistência de enfermagem e assistência no processo de intubação orotraqueal, certo? Então, temos que conhecer os materiais para intubação orotraqueal, que no paciente de Covid-19 também tem suas peculiaridades. Eu tenho que saber que eu não vou fazer o uso da bolsa válvula máscara para oxigenar esse paciente. Eu vou utilizar como uma pré-oxigenação, dando uma oferta de oxigênio
sem abusar. Tenho que saber que eu posso fazer mão de um capnógrafo para saber uma capnografia em forma de onda, onde vai me indicar o posicionamento correto desse tubo e se esse paciente está tendo uma troca gasosa boa. Eu tenho que saber que no meu dispositivo eu tenho que usar um filtro HME-F, um filtro EPA na válvula expiratória. Eu tenho que saber que todas as conexões desse ventilador elas têm que estar bem ajustadas para não correr risco de desconexão, que é onde está o potencial perigo do aerosol, da doença do Covid-19 na ventilação mecânica. Eu tenho que reconhecer um sistema de aspiração fechado que me auxilia tanto a prevenir desconexões desnecessárias e a aspiração desse paciente de uma técnica que não precisa ser estéril, que impede que aquela pressão que seja exercida no pulmão do paciente pelo ventilador mecânico ela não seja perdida com a desconexão para aspirar, por exemplo, que tem uma possibilidade de medicamentos por esse sistema de aspiração fechado. Tenho que saber que eu tenho que ter à mão um laringoscópio funcionando, que eu tenho que ter à mão tubos orotraqueais de tamanhos adequados para esse paciente, que esse tubo, a indicação do protocolo é que o médico faça a intubação sem a utilização do guia, mas se o médico tiver a situação, se o médico preferir intubar com guia, eu tenho que obstruir esse orifício desse tubo com um êmbolo de uma seringa, fazer um furo no meio e passar esse guia. Lembrando que, quanto mais pessoas da equipe tiverem habilitadas a participar desse processo de intubação orotraqueal, ele vai diminuir o risco de infecção da equipe de saúde. Ele vai poder orientar um médico que não esteja tão preparado para um procedimento desse, que ele não pode tirar a mão do êmbolo, ele tem que tirar o guia segurando o êmbolo, ele tem que ter a pinça para pinçar esse tubo na hora de conectar a ventilação mecânica do ventilador, que vai estar em stand-by ou no modo de espera. Eu tenho que ter todo o meu circuito preparado, ambu, capnógrafo, filtro. Se eu fizer mão de uma aerocâmara, eu já tenho que conectar nesse momento para fazer medicações por aerocâmara, traqueia, tenho que ter meu sistema de aspiração fechada para conectar nesse tubo. Eu tenho que ter o meu kit de via aérea difícil à mão, tendo em vista que o procedimento de intubação do paciente de COVID aconselhável é a sequência rápida de intubação. Procedimento que diminui o risco de tosse, de esforços respiratórios e de disseminação de saliva, de aerosóis, mas tem em contrapartida o risco de deteriorar o paciente muito rápido se o médico não conseguir essa via aérea avançada de tão pronto a administração das medicações. Então, meu kit de via aérea avançada ele tem que estar pronto, meu kit de via aérea difícil ele tem que estar pronto. Os protocolos trazem que, de preferência, seja o médico mais experiente, que faça a intubação e que tenha um cirurgião como segundo médico de auxílio para a necessidade de uma via aérea cirúrgica. Eu tenho que saber que eu tenho que ter medicações prontas antes de começar todo o processo, inclusive medicações no pós-intubação, seja por uma hipotensão, seja por algum tipo de choque. E tenho que entender todo esse processo, de início do processo de intubação, da sequência da intubação e no pós-intubação. Sejam eles o momento de administrar medicações. Eu só administro medicações quando todo o meu material estiver pronto. Eu verifico todos os meus materiais. Isso toda a equipe de enfermagem ela é responsável por tudo. Verificar materiais, verificar o acesso, verificar medicações. Se a equipe está pronta, é necessário uma conversa antes da equipe para todos os procedimentos que vão ser feitos e verificar quem é esse paciente, como é que esse paciente está, se vai ter como fazer essa sequência rápida de intubação, ou se esse paciente ele vai responder ao suporte de oxigênio antecipado. Após essa intubação, a confirmação que o tubo está no lugar, a fixação feita de uma maneira correta, nós, como equipe de enfermagem, temos que ter uma habilidade com os cuidados ao paciente na ventilação mecânica, seja eles os cuidados de higiene, os cuidados de mobilização, quanto aos cuidados de prevenção de infecções relacionadas à assistência também. Porque, além da Covid-19, agora ele tem uma outra porta de entrada, que é um tubo na sua garganta, que pode gerar inúmeros tipos de infecções. E nós temos a responsabilidade de tentar prevenir ao máximo que isso aconteça. O Ministério da Saúde ele lançou um caderno de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, onde ele traz alguns bândolos, que são pacotes de medidas utilizados para prevenir alguns tipos de infecção. A pneumonia associada à ventilação mecânica,
é uma das infecções mais constantes na unidade de terapia intensiva e que tem como principal causa de morte a infecção bacteriana através desse tubo inserido na garganta e medidas de higiene que não são tomadas. O que é que nós podemos citar de medidas de higiene e de controle de infecção do paciente no auxílio de ventilação mecânica para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica? Temos algumas condutas que elas são específicas para cada profissional, mas nós, como equipe de saúde, deveremos conhecer todos esses procedimentos para que possamos ajudar no cuidado desse paciente. Algumas dessas condutas são elevação da cabeceira a 30 a 45 graus. É uma conduta que não gera custo, que pode ser acessível e que facilita a ventilação do paciente e diminui o risco de refluxo gástrico. Além disso, a higiene oral desse paciente da COVID-19, existe protocolo de higiene oral baseados em estudos e evidências que diminuem a carga viral e previnem contra a infecção relacionada à assistência. Nós devemos utilizar peróxido de hidrogênio para diminuição de carga viral e a clorexidina 0,12%, clorexidina bucal, para fazer a higiene desse paciente, não utilizando aquelas escovinhas, porque geram aerosóis, mas sim a gase umedecida na clorexidina e fazendo a higiene desse paciente. Certo? A verificação do filtro. Se o filtro estiver encharcado, molhado, deve ser trocado, onde a gente deve ter atenção que toda a troca do dispositivo desse paciente, depois que foi entubado, seja ele filtro, aerocâmara, circuito, existe um protocolo. Eu tenho que parar essa ventilação mecânica, pinçar esse tubo, desconectar e fazer a troca necessária que eu tenha que fazer, conectar novamente ao tubo, tirar a pinça e reiniciar a ventilação. Não posso desconectar esse ventilador funcionante. E o risco é muito grande de aerolização. Certo? Eu tenho como pressão do CAF também uma das medidas de controle de prevenção, onde o fisioterapeuta faz a aferição da pressão do CAF. Eu tenho como o teste de respiração espontânea, quando esse paciente tem uma condição de assumir a sua respiração sem o auxílio do ventilador mecânico, eu posso fazer esse teste de respiração espontânea para ver a possibilidade de extubação desse paciente, sedação, otimizar a sedonalgesia desse paciente ao mínimo possível, tendo em vista se ele tiver a possibilidade de passar no TRE e ser extubado, entre outras medidas. São importantes que todos tenham conhecimento para que, assim, a gente possa proteger esse paciente que já tem um pulmão acometido pela COVID-19 e corre o risco de ter um pulmão acometido por vários tipos de bactérias, que é o que a gente não quer. Existem outras situações no paciente da COVID-19 na ventilação mecânica que a gente vai chamar a atenção aqui um pouco. A posição de prona é uma posição indicada quando esse paciente ele não está tendo uma troca gasosa eficiente nessa posição decúbito dorsal, onde os índices gasométricos dele vêm piorando, onde a titulação de parâmetros ventilatórios já foram ajustadas e esse paciente não teve resposta. Uma das alternativas é a posição de prona, porque os estudos mostram que melhora a ventilação desse paciente, melhora a troca gasosa e aumenta as chances de sobrevida desse paciente, certo? É um procedimento que demanda a atenção de toda a equipe, que demanda um cuidado muito importante para a perda de dispositivos, demanda muito também a condição hemodinâmica desse paciente e demanda muito esse tempo que esse paciente vai passar pronado. Então, é importante que nós sejamos treinados para aprender a pronar o paciente, a supinar o paciente e a esse cuidado depois do paciente de pronado. Quando pronar esse paciente, levando todos os cuidados, seguindo todos os checklists, eu tenho que ter cuidado com esse tubo, ele tem que ser bem fixado, esse paciente ele tem que ser aspirado, otimizar os parâmetros ventilatórios desse paciente para poder executar essa manobra. No momento da manobra, uma pessoa, de preferência o médico, fica na cabeceira do paciente, segurando o tubo e girando junto com a equipe. Para quê? Para que esse tubo não mobilize e venha prejudicar ainda mais esse paciente. É interessante que todos os dias eu faço a visualização da numeração desse tubo perto da rima labial desse paciente, para que, nos meus manuseios, nos meus cuidados desse paciente, eu tenho um parâmetro para saber se esse tubo mobilizou, se ele entrou, se ele saiu. E quando eu visualizo isso, vejo que esse paciente está ventilando bem, que ele está com a numeração lá no 22, por exemplo,
e eu mobilizo esse paciente. Quando eu olho, está no 24, no 25, esse paciente começou a ter um desconforto respiratório, começou a brigar com o ventilador, eu faço, opa, aconteceu alguma coisa, eu mobilizei esse tubo. Acione a equipe responsável, médico, fisioterapeuta, e a gente tenta ajustar esse paciente. Existem alguns cuidados no paciente na posição prona, como, por exemplo, de 2 em 2 horas eu tenho que estar mobilizando esse paciente, virando o rosto dele. Então, faz-se necessário que eu utilize as outras pessoas da equipe de plantão, seja fisioterapeuta, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, para me auxiliar nesse cuidado. Pois é grande o número de lesão por dispositivos médicos por falta de mobilização desse paciente. Então, todas as vezes que eu precisar girar o rosto desse paciente, eu preciso que alguém segure esse tubo, eu preciso verificar as conexões desse tubo, as conexões desse circuito, se eu tenho espaço para fazer esse giro desse paciente, para minimizar ao máximo a desconexão. Lembrando que o risco de aerossóis na desconexão é grande e a perda dessa pressão pulmonar que esse paciente está precisando nesse momento. Uma das grandes preocupações no paciente da COVID-19 também é a parada cardiorrespiratória, porque não é uma conduta igual ao do protocolo em algumas situações, mas que demanda uma atenção muito grande e um cuidado da equipe. Faz necessário lembrar que, independente se o paciente está parado, está parando, se ele está numa intercorrência, eu só posso prestar assistência a esse paciente se eu estiver com todos os meus equipamentos de proteção individual, se eu estiver seguro para prestar atendimento. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente está muito acostumado a ver uma intercorrência e já correr, querer ajudar. Mas, nesse caso, eu posso me tornar uma outra vítima. Então, eu tenho que me equipar. Então, faz necessário também que todos os equipamentos de proteção individual eles estejam dispostos, disponíveis, para que, dentro das intercorrências, toda a equipe possa agir. Existem duas situações de parada cardiorrespiratória nesses pacientes. Um paciente que já tem uma via aérea avançada, que é aquele paciente que já vai estar na ventilação mecânica, já vai estar entubado, e um paciente que possa não ter uma via aérea avançada, o paciente que está numa respiração espontânea, o paciente que está no catéter nasal. Então, eu tenho que saber definir isso de uma forma clara e objetiva para poder prestar uma assistência correta. O protocolo diz que, a partir do momento que eu detecto uma parada cardiorrespiratória, eu aciono a minha equipe, peço o carro de emergência e inicio as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Detalhe, no paciente que esteja em ventilação espontânea, que esteja em respiração espontânea, eu vou fazer mão de uma proteção, seja um saco, alguma coisa que eu possa colocar sobre o rosto desse paciente para que proteja o profissional no momento das compressões torácicas. Por quê? Porque o ato da compressão ele gera muito aerosol. E os aerosóis eles podem ficar disseminados ao ar e contaminar toda a equipe. Então, eu faço isso para me proteger e inicio minhas compressões torácicas, até que toda a equipe chegue e a gente possa dar continuidade ao atendimento. Essa é a primeira diferença. A partir do momento em que eu tenho um desfibrilador disponível, o protocolo fala, a desfibrilação ela é prioridade. Analisei o ritmo, não é um ritmo chocável, eu já tenho que partir para uma via aérea avançada, porque a grande maioria dos pacientes da COVID eles vão parar por hipóxia. Se é um ritmo chocável, eu dou o choque nesse paciente e continuo a compressão e parto para uma via aérea avançada. Se é um paciente que parou no ritmo não chocável, continua a compressão e parte para a via aérea avançada. É importante que todos da equipe saibam essa rotina, para que possamos agir de uma maneira coordenada, rápida e efetiva. Existem atribuições exclusivas no momento de uma parada, como a desfibrilação é de responsabilidade do médico e a intubação orotraqueal de responsabilidade do médico. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles podem participar, eles devem participar na parada cardiorrespiratória, seja na administração de medicação, seja na compressão torácica, seja na oferta de oxigênio desse paciente que não vai ter uma via aérea avançada. Eu não vou abusar esse paciente, eu vou fazer a fixação da máscara, de preferência por 2 profissionais, vou ofertar oxigênio para esse paciente enquanto não tem uma via aérea avançada, vou preparar todo esse material para o tubo, o médico se posiciona em tuba. O protocolo anterior, o protocolo de pacientes que não são do COVID-19, eles orientam não parar a compressão torácica para a intubação. O paciente de COVID é orientado a parar a compressão torácica de uma maneira bem breve para que se faça a intubação.
A intubação ela vai seguir a mesma conduta de uma intubação orotraqueal seletiva. Uma intubação orotraqueal eletiva. Vai ter que ter o êmbolo no orifício do tubo, vou ter que ter o guia entre o êmbolo protegendo, vou ter que ter a pinça para proteger. Os parâmetros do ventilador serão parâmetros diferenciados, porque o parâmetro do ventilador vai ser como se fosse o suporte de oxigênio para aquele momento de parada. Então, ele vai zerar a PIP, ele vai botar um volume corrente de 6 ml por quilo, ele vai diminuir a sensibilidade desse paciente para que no momento das compressões torácicas o ventilador não entenda que o paciente esteja brigando e só forneça oxigênio. Desfibrilei esse paciente, eu também tenho que clipar esse tubo, parar o ventilador e desconectar esse ventilador mecânico para não correr risco de explosão do oxigênio para a desfibrilação. E seguir todas as condutas de parada cardiorrespiratória. Compressões torácicas efetivas, rápidas e fortes. O ventilador mecânico ele não vai ser desconectado, a não ser que seja para desfibrilação. Eu vou ter que tentar tratar as causas possíveis de parada. E essa compressão torácica também, ela vai me ajudar a saber se ela está efetiva ou não, se eu dispor de uma capnografia em forma de onda. Onde a capnografia acima de 10, ela vai me mostrar que eu estou tendo uma compressão efetiva. E se essa capnografia aumentar de 30, eu sei que esse paciente teve um retorno da circulação espontânea. São técnicas que você vai ter que ter muito cuidado, por quê? Porque vai ter uma produção de aerosóis, um risco de produção de aerosóis. Então, meu equipamento de proteção individual, ele tem que estar bem ajustado, ele tem que estar de uma maneira correta, eu tenho que estar utilizando os equipamentos de proteção individual corretos, eu tenho que ter a orientação da equipe para que ninguém se perca no momento da parada. E entre os esforços da parada, a determinação de quanto eu posso dar de suporte a esse paciente. É um paciente que já vem com a deteriorização, é um paciente que já não tem uma indicação de um suporte tão avançado, isso tudo tem que ser pré-determinado antes com a equipe e pré-determinado na relação do prontuário, da família. Certo? O cuidado ao paciente crítico, ele é um cuidado que demanda muita atenção. Ele demanda muitos esforços, ele demanda muito estudo, ele demanda muito comprometimento. É exaustivo, é cansativo, mas é a necessidade do paciente. A gente tem que buscar sempre aumentar nosso conhecimento, buscar sempre nos qualificarmos. As unidades de saúde têm que investir nos seus colaboradores para que possamos enfrentar momentos difíceis como esse da Covid-19 e possamos superar esses momentos e sairmos mais fortes, para que nós possamos, dentro de todo esse contexto, contribuir na vida das pessoas e contribuir para uma sociedade, aumentando a qualidade da assistência, melhorando a qualidade da assistência, buscando colaborar com as outras pessoas, com as outras áreas, interagindo entre as equipes, porque é importante essa assistência voltada ao paciente crítico nesse momento de difícil conduta. Deixo para vocês essa mensagem. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Essas são as referências utilizadas. E agora eu vou convidar a enfermeira Mariana de Sá para fazer as suas considerações e bater um papo com a gente também. Primeiro, eu queria parabenizar pela aula, que foi excelente, assim, conseguiu esclarecer muita coisa, na verdade, quase tudo, num curto período de tempo. Eu sou Mariana de Sá, sou enfermeira intensivista, sou titulada pela ABENT e AMIB, sou representante regional da ABENT aqui em Pernambuco. E junto com o Felipe, queria começar um bate-papo sobre a aula que ele acabou de dar, fazer algumas considerações, alguns esclarecimentos, de forma bem tranquila, tá certo, Felipe? Vamos lá. Quando você falou nos seus slides aí, eu acho que é muito importante frisar a questão do tipo de isolamento que o paciente está. A gente vem utilizando o isolamento por aerosóis, né? Isso, então, é muito importante a gente identificar que os pacientes na Covid-19, a forma que a gente vai lidar com ele vai ser um isolamento por aerosóis, certo? Um isolamento respiratório, no qual a gente vai estar sempre usando capota impermeável, que a gente vai estar sempre usando máscara ou óculos de proteção, gorro,
que a gente vai estar utilizando e trocando as luvas sempre de um paciente para o outro, lavando sempre as mãos. E é importante salientar também que tudo que a gente utilizar nesse ambiente vai para a lixa infectante. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Só explanando o que a gente... Perfeito, sua observação. O que a gente vê também é que existem alguns hospitais de campanha que não têm a possibilidade de fazer esse isolamento e é utilizado aquele isolamento de coorte, onde você coloca todos os pacientes com a mesma patologia no mesmo espaço. Isso também facilita para diminuir o risco de transmissão cruzada. Sim. O que eu quis só pontuar é em relação ao tipo, né? Porque a gente que normalmente trabalha em UTI, a gente tem os tipos de isolamento que a CCH determina, né? Isolamento de contato, isolamento de precaução, e meio que o COVID se enquadra no isolamento por aerosóis, não é isso? Isso, perfeito. Com alguma proteção a mais, porque na prática, isolamento com aerosóis a gente nem utiliza na prática, né? Estou falando que a gente fazia antes, não utilizava a capota impermeável, e agora, nessa situação do COVID, pela alta transmissibilidade, por ser constatado nos estudos lá fora que o índice maior de contaminação era no momento da desparamentação, e se por diversos motivos acabou se aderindo a esse protocolo que acho que já vem sendo utilizado lá fora. É uma espécie de isolamento por aerosóis, mas com algumas características a mais, né? Certo. Sempre lembrando que nos estudos que vêm de fora, relata que a maioria dos profissionais de saúde se contaminam durante a desparamentação, que não é durante nem a manipulação desses pacientes, é durante a retirada dessa paramentação que a gente realiza, assim, quando vai entrar nesse ambiente. Essas roupas, todos esses adornos que a gente utiliza, adornos não, equipamentos de proteção individual, desculpa, todos esses EPIs que a gente utiliza, eles ficam com a carga viral muito grande e realmente na retirada acabam ocasionando essa contaminação. Então, eu acho que é muito importante também frisar a questão do treinamento e da simulação realística. Você ir lá, botar a roupa, tirar, ver se a sua técnica está correta, porque uma coisa é você ver um vídeo, outra coisa é você vir na prática, ter a situação de tensão também, que muita gente acaba se contaminando pela tensão na hora da retirada. Então, alguns protocolos orientam que isso seja feito em dupla para que uma pessoa possa orientar a outra. E a gente sabe que aquele momento ali da saída do plantão, principalmente, é um momento que todo mundo já está cansado da utilização dos equipamentos de proteção individual e é onde se baixa a guarda. E alguns estudos até já mostraram que o estado da equipe de saúde foi a área que encontraram o maior número do vírus do Covid. Isso é bem importante que você está frisando para que as pessoas tenham essa atenção necessária, porque o momento da desparamentação ele é muito crítico mesmo. Pois é, vamos chamar sempre atenção para isso. Às vezes as pessoas brigam tanto assim, por outros motivos, fluxo, contra fluxo, algumas coisas, e acabam relaxando realmente nesse momento, ou por cansaço mesmo, porque acaba que o plantão em ambiente de Covid-19 é um plantão mais desgastante pela paramentação, a questão de estar bebendo água, de estar indo ao banheiro, ficar um pouco mais restrito, então acaba sendo um plantão um pouco mais desgastante. Um pouco não, bem mais desgastante. Fora as questões emocionais e psicológicas que a gente acaba absorvendo, pacientes muito graves, alto número de óbitos, enfim, acaba tudo isso acrescentando, né? Lembrando sempre que a máscara a ser utilizada é N95 ou PFF2 ou superior a PFF2, tá certo? Perfeito. Quando você falou também dos sinais clínicos, assim, que indicam a intubação, eu acho muito importante salientar também que é uma coisa que a gente, lógico, a clínica sempre vai ser muito importante, está sendo observada, mas eu acho que a saturação alvo, assim, passou-se algum tempo, não conseguimos segurar uma saturação alvo acima de 90%, é um indicativo também para essa intubação. Lógico, gostei, você pontuou muito bem a questão dos sinais clínicos, porque é isso, no fundo, que a gente tem que aprender, porque muitas vezes a gente não vai ter... Não vai dispor de uma saturação de oxigênio, né?
Ou às vezes tem e ele não funciona, né, Felipe? Verdade. Então, é muito importante. Só acrescentando que também, para nos ajudar, a questão de atingir a saturação alvo é muito A importante. meta, né? Verdade. Vamos lá. Você utilizou o termo ambuzar, mas você não explicou, né? Então, vamos lá. Isso. A questão do ambu, quando a gente utiliza, é muito particular no Covid-19. O fato de quando a gente usa o ambu, seja na máscara ou seja diretamente ligado ao tubo, eu estou falando isso, Felipe, porque muita gente, eu estou falando por mim como gestora, estou recebendo muita gente do contrato que não tem a mínima experiência em UTI, então seriam termos novos, então só para explanar melhor. Acaba que a gente sempre está gerando uma pressão positiva ali, apertando aquele ambu, né, para ventilar o paciente. No caso específico dos pacientes com Covid-19, a gente não vai estar podendo fazer isso. O ambuzar, que a gente chama normalmente. Então, sempre muita atenção no manejo do paciente Covid-19 e não estar apertando aquele ambu. Botou a Isso. Eu vou máscara. só ofertar o oxigênio, não vou ventilar ele através da bolsa válvula mágica. Exatamente, perfeito, Felipe. Então, sempre só se preocupar bem antes da intubação, com vedar bem a máscara, certo? Uhum. E quando botar o tubo, que o ambu estiver lá ofertando oxigênio através do tubo ainda, caso não tenha até o momento de conectar o respirador, não ambuzar. Pode o paciente ficar hipoxêmico, pode o paciente, independente do que acontecer, não ambuzar. Evitar ambuzar, né, na verdade. O grande risco da sequência de intubação rápida, né? Se você não Exatamente. tiver como ofertar esse oxigênio rápido, esse paciente pode deteriorar. É bem Muito importante isso também. Outra coisa que eu queria só também pontuar, quando você fala sobre intubação precoce, eu acho que é muito importante a gente pontuar que a gente não vai fazer como usualmente a gente faz na UTI. Usar de vários artifícios, até quando a gente sente que não e vai e procede com a intubação. Os estudos também demonstram que a intubação precoce no paciente de Covid-19 não é precoce que é sair intubando todo mundo, não, gente. É que a intubação, visto que aquele paciente não está respondendo àquela terapêutica inicial, aquele oxigênio ofertado, que ela seja feita de forma precoce para se evitar uma emergência, uma PCR, algum problema maior naquele paciente e fazer isso de forma de uma urgência, uma emergência, e aí o que acontece? A gente vai, o paciente corre mais riscos e a equipe também acaba correndo mais riscos, porque vai se paramentar e o paciente vai esperar mais, enfim. Então, a intubação precoce tem se mostrado como o melhor desfecho na mortalidade dos pacientes de Covid-19. Tem alguma coisa aí a acrescentar, Felipe? Não, ótimo, ótimo, perfeito o que tu está falando. Quando tu fala em alguns recursos que a gente não pode tomar mão, como uma VNI, por exemplo, né? Existem vários critérios para poder se utilizar, se possível, uma VNI e num curto período de tempo para ver se tem uma resposta. Mas como a gente sabe que a grande maioria dos hospitais eles não dispõem de uma sala com a pressão negativa, com bipapes de 2 vias e coisas desse tipo, e uma equipe preparada para trabalhar com pacientes produtores de aerossol, o aconselhável é essa intubação precoce para uma ventilação protetora desse paciente, tendo visto que é uma doença que acomete muito a parte pulmonar do paciente. Muito boas suas observações. E aqui eu volto também uma coisa quando você começou a dar aula, que eu acho que é muito importante a gente estar frisando, desde a paramentação, a questão de prona, a questão de PCR, é a realização dos treinamentos com simulação realística. A gente vive bem isso de perto, né, Felipe? Em uma das instituições que a gente trabalha, e eu costumo dizer, na minha opinião, principalmente em relação à Covid, o treinamento mais efetivo. Porque a gente, na prática, não pode estar treinando, que é muito arriscado, e quando você põe a mão na massa mesmo, pronando um colega seu, treinando uma massagem, como seria num boneco, enfim. A simulação realística hoje em dia, eu acho que é o treinamento assim que a gente consegue, não precisa ter só o boneco, não. Eu já fiz treinamento lá no Otávio, entre a gente mesmo, e assim, mas o colocar a mão na massa, botar o capote, tirar o capote,
ver como a gente vai se posicionar, ver como a gente vai ligar o SAF, o filtro, o sistema de respiração fechado, onde a gente vai colocar o filtro, como a gente utiliza a pinça. E é muita informação para você não tentar botar a mão na massa naquilo antes. Você vai se sentir bem mais seguro se você fizer esse treinamento antes. Você se aproxima ao máximo da realidade, num cenário controlado, onde você tem a chance de errar e poder praticar novamente. Exatamente. E você pode acrescentar, ver o que é que poderia ser mudado naquilo, o que é que dá certo, o que é que não dá. E você, muitas vezes, falando no cenário de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, você consegue se identificar em que posição da parada você colabora mais, você contribui mais. É o que eu acho mais interessante da simulação realística, é isso, que você consegue se identificar dentro daquele cenário para que numa atividade real você possa produzir de uma forma bem melhor. É verdade. Eu sou fã desde sempre, desde o início da minha formação. E eu acho que na Covid-19 a gente tem que estar bem, assim, bem ligado à questão da simulação. Vou passar para outro ponto agora. Tá ótimo suas observações. A gente também é importante, no momento da intubação, que pelo fato da gente utilizar bloqueadores neuromusculares, enfim, medicações que depreciam rapidamente o paciente, a autonomia respiratória, a gente tem os antídotos. Existem também antídotos para aquelas medicações, então, assim, em caso de. Enfim, a gente precisa ter à mão. A indicação vai ser médica, mas a gente, de certa forma, precisa estar, quando Tem que ter o conhecimento. ter o conhecimento de quais são e se ele tiver na sua instituição, ter ele ali pronto. Por que não? Eu acho que é muito importante. A segunda parte sempre no momento, essa pressão acaba caindo muito nessa indução, né? A gente faz a analgesia, o hipnótico e o bloqueador. Então, de preferência, deixa ali um soro, um cristalóide aberto, deixa uma nora preparada, porque acaba que a hipotensão às vezes é muito rápida e daqui que a gente prepare e conecte alguma coisa. Quando a gente dispõe de uma equipe maior, a gente já tem um pessoal pronto para preparar, mas a gente sabe que ultimamente as equipes estão bem reduzidas para assistência de muitos pacientes críticos, né? Então, se a gente tiver aquele time antes para deixar um cristalóide ali aberto, deixar uma droga vasoativa pronta, vale mais estar isso feito antecipadamente do que posteriormente. E o que também é uma questão de uma indicação para intubação também, eu tenho que ter uma sistólica acima de 90 para poder fazer essa intubação. Então, quanto mais precoce eu tiver pronto para agir com relação a essas hipotensões, melhor. Exatamente. Era só para... ótimo, perfeito. Para contextualizar a fala que você falou, que foi muito, muito, muito boa mesmo. Em relação à prona, a gente está sempre, de certa forma, durante muito tempo, as evidências da efetividade da posição de prona em pacientes, em alguns tipos de pacientes com que deterioram. Síndrome, meu Deus, eu sou do tempo de Sara. Síndrome da resposta aguda, síndrome da resposta grave aguda. Né? Então, esses pacientes, eles acabam tendo uma resposta muito boa a essa questão de prona, só que a gente sente muita resistência da equipe de enfermagem, enfim. De todos os âmbitos, a gente, às vezes, pelo menos antes, como eu estou dizendo, eu costumava dizer, faz muito tempo que eu não via ninguém pronando, acabava que a gente perdia o time de pronar esse paciente por diversos, enfim. Só que hoje a gente sabe que em alguns perfis desses pacientes de COVID é o que tem de mais efetivo, com baixo custo, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente revisar, sim, a maneira de fazer, certo? Entender que a gente não vai pronar o paciente, deixar ali, ele com AD eterno, que a literatura diz hoje que a indicação é de 12 a 16 horas desse paciente estar nessa posição de prona, certo? Que a gente tem que ter alguns materiais à mão, assim, nas UTIs, coxins, é uma coisa muito importante, e materiais de proteção de lesões também para esses pacientes, é muito importante que a gente tenha. Então, é uma coisa que já tem mostrado evidência há muito tempo e, enfim, a gente
é uma coisa que a gente tem que lançar a mão mesmo, que as pessoas têm que se conscientizar que é trabalhoso, mas é o que efetivamente pode tirar um paciente na evolução de um óbito, a posição de prona. Tem alguma coisa a falar sobre isso, Felipe? A importância de reposicionar esse paciente a cada 2 horas, porque com esse aumento de quantidade de pacientes pronados, ficou claro que alguns dispositivos médicos eles causam lesão muito fácil. Então, se a gente da equipe de enfermagem não atentar para esse reposicionamento, o paciente ele vai melhorar do pulmão, mas ele vai ter muitos outros problemas causados pela posição de prona. Essa questão das iatrogenias, né? Realmente é muito importante. O paciente ele vai estar bloqueado, então, assim, é muito importante que a gente esteja mexendo ali o membro, tentar sempre deixar ele da forma mais confortável, porque ele pode estar todo troncho numa situação, mas ele não vai conseguir sinalizar, a gente não vai ver os sinais claros que normalmente a gente visualiza de dor, e aí é muito importante que a gente esteja atento sempre a deixar de uma forma mais confortável e tá descomprimindo e tendo cuidado com os dispositivos também para não causar nenhum tipo de iatrogenia nesse paciente. Outra coisa só que eu também queria contextualizar, sempre que realizar intubação ou colocar um paciente em prona ou for supinar ele, a gente sempre colocar próximo o carrinho de parada. Eu acho que é muito importante a gente... são momentos críticos dentro da terapia intensiva e para o paciente, que vem ser muito importante a gente estar com aquele carrinho de parada próximo. Acredito que você concorde comigo. Inclusive, a indicação desse kit de intubação do paciente Covid é ficar em cima do carrinho de emergência já para você já ter mão disso aí, né? Existem alguns, eu acho, poucos serviços que eles são desmembrados, o DEA, o carro de emergência e o kit de intubação, mas na grande maioria é indicado que eles sejam juntos, porque você pede o carrinho, já vai ter tudo à mão, né? Tudo vem junto, tudo pronto. É verdade. Sempre lembrar, gente. E sempre estar estudando também. Pronto, na questão da posição de prona mesmo, existem alguns cuidados anteriores, como zerar a dieta, enfim, que a gente tem que estar sempre... O ideal é que se criem checklists, certo? Cada instituição faça o seu checklist para a gente não realmente evitar problemas maiores. E a questão de estar checando também as conexões do respirador é muito importante, porque a partir do momento que a gente vai pronar um paciente e acontece uma desconexão, é algo que não quer dizer que a equipe vai se contaminar, mas gera um estresse e aumenta a possibilidade disso acontecer também. Sempre se familiarizar com a questão do êmbolo da seringa de 20, ver como coloca, se familiarizar com ele antes, deixar alguns prontos ali à mão, também se familiarizar com pinças, de certa forma, na medida do possível que elas estiverem disponíveis, entender como cuidado com pinçar o tubo com aquelas pinças que tem dentinho, para não furar, está protegendo os dentinhos daquela pinça, para evitar uma possibilidade de perfurar esse tubo, e que essas coisas estejam, de certa forma, à mão. Providenciar antes, ter sempre esse cuidado antecipado. Eu acho que é essa a mensagem que a gente deixa, assim, em relação ao manejo de vias aéreas e assistência ventilatória por parte da equipe de enfermagem. Tem mais alguma consideração, Felipe? Não, perfeito as suas observações. É como você falou, a gente tem que ter uma habilidade independente da sua função técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, porque é um conjunto. Esse paciente ele não vai conseguir sair dali se tiver uma classe só trabalhando com ele, tem que ser o trabalho de toda a equipe. E nós da equipe de enfermagem, que estamos diretamente ligados à assistência desse paciente por muitas horas do dia, cabe a nós adquirirmos esse conhecimento, treinarmos, compartilharmos esse conhecimento para que essa assistência ela seja única. Em todos os lugares que a gente for, seja uma assistência da mesma forma. Seja uma assistência orquestrada, né? De certa forma. É onde eu digo, eu sou fã de times. Eu sou fã de uma UTI, assim, cada um saber naquela hora o que vai fazer. Mas eu acho que dentro do cenário de Covid é um pouco complexo. Eu acho que todo mundo... Eu até conversei numa live que eu fiz com o Djaci sobre isso. Eu acho que todo mundo tem que saber de tudo, mais do que nunca. Já considero isso. E eu acho que na questão no Covid-19,
Se por um momento eu estiver ausente nessa questão de paramentação, você como técnico, o fisioterapeuta fazendo o papel do enfermeiro, eu fazendo o papel do fisioterapeuta, enfim, a gente tem que estar bem orquestrado e sabendo em uma situação que precise um estar cumprindo o papel do outro ali. Eu acho que é por aí. Uhum. E a gente que tem uma experiência já, pegar os mais novos e aconselhar, ensinar, ajudar, porque o enfrentamento é muito difícil para as pessoas que não têm essa experiência, estão chegando agora, e a gente tem que tentar, de certa forma, facilitar para que eles possam ser inseridos nesse contexto e possam nos ajudar. Porque além do choque emocional que eles vão ter, se eles não têm colegas de trabalho que lhe ajudem a se adaptar àquele momento, vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem essa responsabilidade da gente também de acolher as pessoas mais novas e sem experiência, né? Eu costumava dizer muito que eu acho que quem fica em UTI já é um vencedor por si, né? Porque quando você entra naquele ambiente fechado, as pessoas no início lhe rejeitam um pouco. E se você persiste ali, deve ter algum motivo muito especial para você estar ali. Mas que nesse momento a gente não seja sair, nem quer dizer em momento nenhum, mas assim, especialmente agora, que a gente consiga ser mais acolhedor, mais. Eu nunca vi na minha vida tanta transmissão de conhecimento gratuito, de material bom. Assim, eu acho que é uma fase que a gente vive muito positiva e que a troca ela tem que existir, que não adianta ter um bom, tem que ser todos bons, todos treinados. Eu acho que a mensagem é essa. Concordo plenamente.